Por que eu me colocaria naquela situação? Eu estava caída no chão e ele só queria me fazer sofrer e me ver implorar pela minha vida. Eu não sabia para onde estávamos indo e o que ele ia fazer. Eu estava frente a frente com a morte. As crianças estavam gritando no corredor. Eu vi raiva. E vi um homem que queria machucar qualquer pessoa que estivesse na frente dele. Ele só queria matar. Eu me chamo Charisma Carpenter. Eu sou atriz. O meu trabalho é criar ficção. Mas há 20 anos, eu vivi um drama real e terrível. Eu fiquei cara a cara com o mal. E isso mudou minha vida. Agora eu ajudo as pessoas a contarem suas histórias de coragem e sobrevivência. Eu passei por muitas coisas. Cada cômodo conta uma história. Tem a sala de estar, onde aconteceu a tentativa de homicídio. Se você já esteve na presença do mal, vai entender exatamente como eu me senti. Eu realmente achei que ele ia me matar, que eu ia morrer naquele dia. Terry Genduza é uma mulher inteligente e carinhosa. Mas se casou com um homem errado. Um homem obcecado pelo controle. Antes de se casar, Terry tinha uma vida e uma profissão, mas quando David Larsen se casou com ela, ele queria que ela seguisse suas regras. Para alguns homens, até que a morte nos separe, é uma ameaça, não uma promessa. E a Terry apareceu. Ele não resistiu. O David me atraiu porque ele era extremamente charmoso. Bom, então, saúde. Ele me fez sentir que eu era especial. Ele tinha um bom emprego, era controlador de tráfego aéreo. Eu me lembro de encontrar com ele no aeroporto e as luzes estavam todas apagadas. E foi muito bonito, muito tranquilo, eu senti paz. Ele era muito romântico. Mas eu via como ele tratava as pessoas. Ei! Peraí, o que pensa que tá fazendo? Eu via como ele mudava e aquilo me dava uma sensação muito ruim. Fica calmo, nós somos seus amigos. Mas eu sempre achei que ele nunca faria aquilo comigo. Eu tinha que pensar assim. E no fundo do coração, sempre achei que tudo daria certo. Mas ela está enganada. Depois de alguns meses casados, a verdadeira personalidade de David veio à tona. Você vai fazer as coisas que eu mandar, tá entendendo? Tínhamos umas brigas estranhas. Não! Você não tá me ouvindo! O motivo da discussão não importava. O problema era que eu tinha dito não. E isso o deixava com muita raiva. Eu vi a personalidade dela mudar. Ela ficou muito apreensiva, porque tinha medo do que ele faria se ela fizesse algo errado. Se ele chegasse em casa e ela estivesse lavando roupa e ainda não tivesse dobrado as roupas secas, ele ficava muito irritado. Ele reclamava e eu fazia tudo o que ele pedia. Eu não queria irritá-lo. Eu tinha que fazer o casamento dar certo. Terry faz tudo o que pode para evitar que David se irrite. Mas é uma batalha perdida. Terry, olha essa casa. Tá horrível. David, eu não consigo respirar. Não dê as costas pra mim!
Ele acabou batendo a minha cabeça contra a porta. Ele me olhou e disse, isso é culpa sua. Terry é uma mulher forte e inteligente. Seria de se esperar que ela fosse embora quando o marido ficasse violento, mas nem sempre é isso que acontece. Dave é um ótimo manipulador e a fez acreditar que seus ataques eram culpa dela. Isso é uma mentira perigosa que acaba prendendo Terry a um monstro. Aí eu descobri que estava grávida da nossa primeira filha. Eu não estava ganhando dinheiro, tinha um bebê na barriga e todas as nossas coisas estavam no nome dele. Então, nesse momento, eu decidi que iria fazer tudo o que precisasse para aquele casamento dar certo. Achei que ele ficaria feliz com uma família, que ficaria mais calmo. Ai, me explica, o que é isso? Mas ele não ficava feliz. A gente nunca conseguia ficar em paz. As coisas só pioravam. Eu convivi com isso. Eu era uma prisioneira em casa. O ponto crítico para Terry acontece depois de 3 anos de casamento, quando os atos violentos do David mudam tudo para ela. Quando nasceu nossa segunda filha, Holly, eu estava preparando um espaguete. E o macarrão estava em cima do balcão. Terry, Oi, chegou cedo hoje. Ele disse, solta isso aí. Eu tô terminando o espaguete. Ele sempre tinha um motivo para brigar. Parecia que ele ficava tomado pelo mal. Ele ficava totalmente diferente. Minha filha mais nova começou a chorar. aonde você vai? Aonde você vai? Coloca a menina de volta! Coloca ela ali! Então ele me empurrou. Eu estava segurando uma criança de apenas 2 meses. E ele me empurrou? Eu sabia que aquilo estava errado. E não conseguia olhar para as minhas filhas e pensar que elas teriam aquele tipo de vida. Foi naquele momento que eu tive certeza que precisava ir embora. Ela me ligou e disse, Janine, nós estamos morrendo de medo do meu marido. Por favor, você pode me levar para um abrigo de mulheres? E eu disse, Terry, estarei aí em 5 minutos. Terry termina seu casamento abusivo e depois de 5 anos infernais, ela acha que se livrou daquilo. E no dia em que a gente assinou o divórcio, Tá feliz agora? É, eu tô sim. nós saímos do tribunal e disse, vai se arrepender disso. Ainda não acabou. Vai acabar quando eu disser que acabou. Ele começou a perder o controle de tudo que sempre teve. Aí eu disse para Terry tomar cuidado, porque ele estava com raiva, estava com muita raiva. Eu nunca tinha visto alguém com tanta raiva. Ele estava planejando alguma coisa, e isso não era nada bom. 2 anos depois de se separar de David Larson, Terry ainda não pensava em voltar a namorar. Quando Nick Nicolai, um amigo da aula de coral, a chama para sair, ela imediatamente recusa o convite. Os anos de ameaças e abuso a deixaram traumatizada. Mas Nick sabe que encontrou sua alma gêmea. Ele é calmo e persistente. E lentamente, Terry começa a abrir seu coração novamente. Eu achei ele muito legal, uma pessoa com quem eu podia conversar, ter opiniões e dizer o que achava. E ele não ficava controlando a conversa inteira. Aquilo foi ótimo. Ele conseguiu conquistar o nosso coração. Eu gostei dela como ela era, pelo jeito que tratava as filhas e de tudo nela. Então a pedi em casamento. E ela disse sim. No dia 31 de janeiro de 2004, eu estava muito feliz quando acordei, porque nós tínhamos descoberto na noite anterior que ela estava grávida. Eu só não quero me atrasar. E nós dois estávamos nas nuvens. Eu sei. Eu tenho que ir, Luca.
As meninas estavam passando o dia na casa do David. Me liga se precisar. Tá bom. Eu me ofereci para ir pegar as meninas com ela, mas ela disse que isso poderia piorar as coisas. Se Terry tivesse aceitado a oferta de Nick, talvez tudo tivesse sido diferente. Terry não sabe, mas está indo direto para uma armadilha. Eu estava feliz e ansiosa, louca para rever as meninas. Ele estava muito calmo. Eu achei que finalmente ele estava tendo um bom dia. Era um daqueles dias que talvez fosse possível conversar com ele como um ser humano e ele continuar normal. Ele disse: elas estão escondidas e querem que você as encontre. Eu achei aquilo estranho porque fazia muito tempo que ele não me deixava entrar na casa dele. Mas eu fui pelo corredor, dizendo: nossa, onde será que elas estão? Terry Genduza vai até a casa do ex-marido, David Larson, para pegar suas filhas. E logo depois disso, eu estava caída no chão da sala dele. Eu tive a impressão que meu corpo estava paralisado. E lembro de ter levado uma pancada na cabeça com um taco e de ouvir um barulho que parecia um caminhão derrubando um monte de tijolos em cima da minha cabeça. Meu Deus! Ele queria, de verdade, me matar. Ele realmente ia fazer alguma coisa comigo. Você vai parar de respirar. Meu Deus, eu não conseguia respirar e achei que ia morrer daquele jeito. Eu continuei resistindo o máximo que podia, mas ele estava cada vez mais irritado. Era como se pensasse: por que não segue logo minhas ordens e morre de uma vez? As crianças, o que ele ia fazer com elas? Aí ele me colocou dentro de uma lata de lixo. Entra logo. Eu só lembro que usei as últimas energias que tinha para me virar dentro da lixeira. Porque se ficasse de ponta cabeça, seria o fim e eu não ia sobreviver. Estava muito frio do lado de fora. E eu só pensava: cadê as crianças? Eu não sabia se ele ia me jogar no meio da floresta, se ia me enterrar, se ia me jogar num lago. Eu não fazia ideia. Eu não sabia por que ele não tinha tirado em mim, a menos que quisesse que eu sofresse. E aquilo fosse realmente insuportável. Mas Terry tem um celular. Então eu me lembrei que estava com o celular no bolso da jaqueta. Aí liguei para a emergência. 911 mobile emergency. Where's your emergency? I can't hear you. Eu fiquei falando o endereço dele. Eu só disse isso. E fiquei repetindo o endereço. Are you having difficulty breathing? Ela disse que estavam enviando a polícia. Pensei: graças a Deus, eles estão vindo.
Graças a Deus, vou ser resgatada. Mas a viatura passou reto. Eles estavam indo para a casa dele. Não estavam procurando pela caminhonete. Estavam indo para a casa dele. Aí eu liguei pro Nick. Terry? E disse, o Dave me pegou e vai fazer alguma coisa. Eu fiquei muito preocupado, Onde você está? mas sabia que não podia fazer nada. E não sabia quanto de bateria ela ainda tinha no celular. Eu não queria falar muito com ela, caso o celular pudesse ser uma ferramenta que a polícia pudesse usar para encontrá-la. Fica calma, vai ficar tudo bem. Eu disse que a amava e me despedi. Tá bom. Sem saber se aquela seria a última vez que eu falaria com ela. Eu liguei para a emergência de novo. Oh, meu nome é Terry. E disse, meu ex-marido está tentando me matar. Aí eu desmaiei. Nós tivemos muita atividade. Quando acontece um sequestro, nós mobilizamos todos os policiais. Ficamos desesperados para encontrar ela e as filhas. O tempo é importante. Eu fiquei inconsciente. Depois de um tempo, pensei que precisava tentar fazer alguém me ver. Então estiquei o braço para fora e fiquei acenando da carroceria da caminhonete. O que você está fazendo? Se não ficar aí dentro, eu vou pegar a minha arma. Eu me lembro de dizer para ele, Dave, eu tô com muito frio. Ele disse, eu sei. Meu celular tocou. Me dá o telefone. Era o único jeito que eu tinha de me salvar. Mas ele pegou. E o que eu ia fazer? Achei que ia morrer. Estava grávida e tinha 2 filhas para cuidar. Foi horrível pensar naquilo. Meu cabelo estava inteiro, cheio de sangue. Eu senti o sangue congelando no meu cabelo. Eu não sabia para onde estava indo e nem o que ele ia fazer. Quando alguém é sequestrado, o tempo é importante. Terry Jane Duza está congelando até a morte. E o pior, ela não sabe o que aconteceu com suas filhas. Tudo isso faz parte do plano maligno de seu ex-marido. David Larsen está determinado a punir Terry pelo crime de escapar de seu controle. Agora, com a temperatura despencando, Terry torce para que alguém consiga encontrá-la antes que seja tarde demais. Não tínhamos um minuto a perder. Encontramos a localização. Nós soltamos um alerta. O veículo está ocupado por David Larsen, a esposa e 2 filhas pequenas. Era tudo o que a gente precisava, a descrição do veículo e todo o resto. A gente ia encontrá-la e levá-la de volta para casa, em segurança. Mas sequestros de adultos geralmente não terminam bem. A gente não conseguia parar de pensar onde o David Larsen podia ter levado a Terry e as garotas. Eu me lembro de conversar com Deus e dizer: dê a Terry todas as minhas forças. Se é disso que precisa, para encontrá-la, para ouvi-la, para mantê-la viva, dê as minhas forças.
Eu fui até a casa do David Larsen. Quando eu entrei, eu vi uma grande mancha vermelha no carpete. Claramente aquilo era sangue. Eu também achei um par de meias e pedaços de fita adesiva que pareciam estar sujas de sangue. Agora a gente sabia que a Terry não estava usando meias e que ela estava sangrando. Quando eu lembrei da temperatura lá fora, eu só consegui imaginar o frio que ela estava sentindo. E isso aumentou ainda mais o nível de emergência da nossa investigação. Nós sabíamos que ela estava viva, mas não sabíamos por quanto tempo. Terry Genduza é agredida e sequestrada por seu ex-marido, David Larsen. Ela está em uma lixeira na carroceria da caminhonete dele há 4 horas. Tava muito, muito frio. Minhas mãos estavam doendo muito e meus braços também. Meus pés estavam literalmente congelando e eu ficava tentando colocar as mãos nos pés para esquentá-los, mas não conseguia. Eu estava quase congelada. Eu senti que ele tirou a lixeira da caminhonete, mas não disse nada. Eu queria que ele achasse que eu estava morta. Eu não sabia onde estava. Eu estava presa. Eu estava presa lá dentro. A polícia está atrás do ex-marido de Terry. Depois de emitir o alerta, eles descobrem que David trabalha como controlador de tráfego aéreo. Eles esperam que ele os leve até Terry e as crianças antes que seja tarde demais. Nós fomos até o aeroporto e conseguimos levar o David Larsen em custódia. Confortável? Ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse, David, onde estão as crianças? Ele disse que elas estavam com a namorada dele e nos deu informações de como chegar até a casa dela. Eles o encontraram. Isso me fez sentir que eles estavam progredindo. E o meu trabalho era fazer ele falar onde ele havia colocado a ex-mulher dele. Primeiro ele disse que não tinha visto a Terry desde quarta-feira. Ele começou a contar um monte de mentiras pra gente até que finalmente eu comecei a confrontá-lo. Ela estava com o celular. Eu sabia que quanto mais tempo a gente demorasse, menos tempo a Terry teria de vida. O que eu queria mesmo era abrir a boca dele, enfiar a mão e tirar as informações de dentro do corpo dele. Mas a gente precisava seguir algumas regras. Esse homem, David Larsen, estava com a vida da Terry nas mãos dele. E eu não podia fazer nada. Então eu comecei a gritar por socorro. E fiquei arranhando a lixeira, mas ninguém me ouvia e parecia que eu estava lá há muito mais tempo. Por favor, me ajudem! Eu comecei a perder a esperança. Tem alguém aí? Eu passei todo aquele tempo tentando ficar acordada. Minhas mãos estavam congeladas, meus pés estavam congelados. E eu não conseguia respirar. Eu ficava tentando respirar todo o ar que podia para continuar viva. Presa dentro de um depósito, Terry Genduza e o bebê em sua barriga estão cada vez mais próximos da morte. E por causa de todas as coisas que seu ex-marido colocou em cima da lixeira, ela não está recebendo ar fresco. Conforme a lixeira se enche de dióxido de carbono, ela corre o risco de sufocar.
Eu estava arranhando, batendo e empurrando. A tampa abriu um pouco, o suficiente para eu colocar a mão para fora. Eu não tinha força suficiente para abrir a tampa, mas eu consegui abrir o bastante para entrar um pouco de ar e eu poder respirar. Meu bebê estava morrendo na minha barriga. Eu rezava para as minhas filhas estarem bem e para eu poder sair daquele lugar. E disse que se fosse minha hora de morrer, que Deus me perdoasse e eu fosse para um lugar melhor. Mas aquele medo estava acabando comigo e eu pensava, e as minhas filhas? Ah, meu Deus, eu tô presa aqui e não tenho como protegê-las. Tem alguém aí? Foi a pior sensação do mundo. Sabe, ser mãe e saber que seus filhos podem estar em perigo e que você está presa e não pode protegê-los. Por favor, alguém me ajude, por favor. Mas aquela adrenalina me fez continuar. Foi isso que me manteve viva. Nós começamos a revistar a carteira do David para ver se conseguíamos encontrar alguma informação sobre onde ela estava. O policial achou um cartão de uma unidade de depósitos. Ele pensou por que um cara que mora aqui em Wind Lake, no Wisconsin, teria alugado um depósito em Wheeling, Illinois. Então ele pegou o cartão e ligou para a central dos depósitos e disse: me faça um favor, me deixa na linha e vai até uma unidade para ver se tem alguma coisa lá. A pessoa voltou e falou: escuta, tem uma mulher gritando lá dentro. Aí ele desligou e pediu para eu ligar para a emergência. De repente eu ouvi um barulho. Pensei, ah, meu Deus, ele voltou e eu ainda tô viva. Será que vai atirar em mim? Senhora? Então eu ouvi alguém dizer, somos os paramédicos. Eu senti um alívio. Fiquei muito aliviada. Eu estava viva! Assim que nós chegamos no depósito, eu perguntei: fala rápido pra mim, quem é você? E eu disse, Terry de Racine. E é a última coisa que eu me lembro. Nós a encontramos, ela estava viva. Eu me lembro de olhar os pés dela e pensar que bom, ela estava usando meias pretas. Mas logo eu percebi que aquilo não eram meias. Eram os pés dela que estavam congelados. Nosso trabalho estava feito. Alô? Meu Deus, ela tá viva. Eu não acreditava que ela ainda estava viva, sabe? Nós choramos, gritamos e comemoramos. Oh. Eu fiquei muito emocionado. Foi um alívio quando eles encontraram a Terry. Os médicos disseram que se ela tivesse ficado lá por mais uma hora, poderia ter morrido. Eu descobri que tinha perdido o bebê e isso foi muito triste. Mas fazia sentido. Eu quase morri, eu já estava esperando que o bebê não tivesse resistido, mas foi muito triste. No começo, eles fizeram marcas de caneta bem aqui. E eu achei que ia acabar perdendo os braços e as pernas. Descobri que precisariam amputar meus dedos dos pés porque estavam completamente congelados. Eu ainda faço a maioria das coisas que sempre fiz. Na verdade, fiquei até aliviada por ter perdido somente os dedos dos pés. Ainda podia segurar minhas filhas. Eu fiquei naquele depósito por 21 horas. Foi uma batalha longa e fria. Eu fiquei frente a frente com a morte. Quando você passa por algo assim, sua vida ganha uma nova perspectiva. Fiquei feliz por estar viva. Tínhamos que continuar e continuamos, juntos. Terry sobreviveu a um pesadelo.
Antes, ela tinha medo de ser fraca. Mas dentro daquele depósito, ela descobriu quanto ela é forte. Terry agora é uma palestrante e ajuda mulheres em todo o país a evitarem e escaparem de parceiros abusivos. Respect one another and respect yourselves. A violência tem muitas formas. Nem sempre ela vem de onde você espera. Em Red Lion, Pensilvânia, Norina Bentzel é a diretora de uma escola. Ela dedicou toda a sua vida às crianças. E foi essa dedicação que a colocou frente a frente com a morte. Eu sou a diretora da Escola Primária Norte Hopewell Winterstown, na área escolar do distrito de Red Lion. Red Lion é uma cidade rural, suburbana e bem pequena. E um ótimo lugar para trabalhar. Ela é uma líder. Faz isso muito bem. E também é muito protetora. Eu tento evitar o conflito o máximo que eu posso. Mas se alguém tentar me atacar, com certeza vou me defender e vou fazer isso com toda a minha força. Norina está prestes a ser testada. O mal chegou à cidade e está determinado a ferir as crianças de sua escola. A diretora de escola primária, Norina Bentzel, nunca se preocupou com a violência em sua cidade. A cidade de Red Lion só tem um policial e é um dos lugares mais pacíficos dos Estados Unidos. O dia estava bem normal. Eu lembro de ter levado meus filhos para onde eles precisavam e de prepará-los para o dia e de sair para trabalhar. Para Norina e centenas de pais, esse será um dia nada normal. Michael Stankiewicz era um homem muito problemático e ele também era muito violento. Stankiewicz, de 56 anos, é um ex-professor de Baltimore que morou em Red Lion por muitos anos. Mas quando sua esposa russa o deixou, tudo acabou para ele. Ele foi preso por ameaçá-la e agora voltou até a cidade onde morava para procurar vingança. Ele estava procurando pelas filhas da ex-mulher e tinha a intenção de agredi-las, não há dúvidas. Ele tentou comprar uma arma, mas não conseguiu porque estava agindo como lobo. Seu alvo é a escola de Norina, onde as filhas de sua ex-mulher estudam. Stankiewicz se sente injustiçado pelo sistema legal da Pensilvânia. E em sua cabeça, matar crianças inocentes ajudaria a dar uma lição nas autoridades. Tudo começou por volta das 11h23. E eu estava na minha sala. Eu vou dar uma passada lá. Eu estava quase saindo para ir até a cantina. Alguma coisa me parou. Uma mensagem dentro da minha cabeça. A mensagem foi muito clara e muito forte. Você precisa ligar para o seu filho. Eu acho que essa mensagem foi intervenção divina. Ela me fez fazer coisas que normalmente não faria. Eu estava olhando pela janela e tinha um homem que eu nunca tinha visto na escola. Então eu saí para tentar encontrá-lo. Era para ele estar lá, mas eu não vi ele. Quando olhei no corredor, ele estava parado na frente da porta da sala da pré-escola, como se estivesse procurando por alguém. Eu achei que ele tinha ido buscar um neto e então fui ajudá-lo. Com licença, senhor, posso te ajudar a encontrar alguém? Ele tinha um facão. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não tive tempo de entender. Só tentei ficar perto dele o máximo que podia para ele não ter espaço suficiente para me acertar. Eu lembro de me afastar daquela porta e pensar que tinha feito a coisa certa porque pelo menos ele tinha se afastado das crianças. Ele estava vindo comigo e se afastando da sala. Eu estava com um cartão pendurado no pescoço e ele cortou um pedaço dele. Não! A
gente não se conhecia, mas ele queria me matar. Eu vi um homem que queria ferir e matar qualquer um em seu caminho. E ele não se importava se era uma criança de 5 anos ou um adulto de 41. Não importava. Ele queria matar alguém. E não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ele se afastou. E foi então que eu consegui fechar o edifício. Eu corri até o microfone e gritei para minha equipe fechar a escola e chamar ajuda. Eu gritei para alguém ligar para a emergência e apertei o botão do alarme silencioso que nunca tinha apertado. Eu nunca imaginei que faria uma coisa assim na minha escola, no meu trabalho e com minhas crianças. Eu precisava parar aquele homem. Aquilo era loucura. E ele tinha que ser parado. Recebi uma chamada no rádio e eles me disseram que havia um homem que havia entrado na escola primária levando um facão. E eu fui até a escola imediatamente. A ajuda está a caminho. Mas onde está o homem perturbado com o facão? Mas, na verdade, ele tinha entrado na sala da pré-escola. Quando ele entrou na sala, ele pegou o facão e começou a batê-lo nas mesas. Stankiewicz, um ex-professor, foi até lá procurar pelos filhos de sua ex-mulher. Mas resolveu atacar qualquer criança que encontrasse. Ele tenta atacar as crianças com o facão, mas a professora o impede e corre com as crianças para o corredor. As crianças começaram a correr e gritar muito. A senhora Bentzel estava correndo para tentar avisar todo mundo, porque ela é muito protetora. A senhora Zellers, a enfermeira, levou as crianças para a enfermaria. Foi tudo muito rápido e muito furioso. Todo mundo estava em pânico. As crianças se escondem dentro do banheiro da enfermaria, mas Stankiewicz está bem atrás delas. O que Norina faz a seguir é um ato de altruísmo realmente inspirador. Ela novamente fica entre o homem louco e as crianças e se torna a última linha de defesa delas. A diretora Norina Bentzel está lutando para proteger seus alunos. Enquanto as crianças se escondem em um banheiro, Michael Stankiewicz entra no escritório. Ele veio direto na minha direção. No momento em que ele forçou a porta, eu acho que eu ainda não tinha me dado conta do que estava acontecendo. Eu fiquei parada, de pé, em choque. Minha mão esquerda estava na frente da direita e ele ficou me atacando várias e várias vezes nos 2 braços. Eu não tinha nada para me proteger além dos meus braços e minhas mãos. Então acho que ele pensou que eu não era mais uma ameaça. O homem se virou e depois olhou para mim. Ele estava segurando o facão sem nenhuma emoção e com muita frieza. Ele só me encarava. Fiquei com muito medo, porque achei que eu seria a próxima. Foi então que a senhora Bentzel pulou nas costas dele. Eu teria sido a próxima vítima se ela não tivesse feito isso. Eu o segurei com toda a minha força. E comecei a falar com ele. Calma, relaxa, já acabou. Eu senti toda a energia dele passando pelo meu corpo até o chão. Essa foi a parte mais importante de tudo isso para mim, porque eu percebi que ele não tinha tanto poder assim. Eu ouvi uma coisa que foi realmente boa de ouvir. Eu ouvi o clank. Naquele momento, o facão caiu no chão e eu corri para pegá-lo. A enfermeira pegou o facão e eu sabia que só precisava soltá-lo e sair dali.
Então ele deu uns passos para trás e sentou em uma cadeira. Ele ficou sentado na cadeira, sem se mexer. Eu me senti sozinha com ele. Tudo ficou muito, muito quieto. Foi estranho. Então olhei para baixo e vi minhas mãos e meus braços. E até aquele momento eu não fazia ideia de que estava machucada. Eu estava muito machucada. Quando eu entrei na escola, encontrei uma cena que eu só consigo descrever como algo parecido com um matadouro. O Sr. Stankiewicz estava calmo. Ele era um bom exemplo de como o ódio pode fazer a cabeça de alguém se transformar. Ele fez isso por ódio. E acho que também por maldade. Depois que Stankiewicz é preso, fica muito mais fácil de perceber como ele está perturbado. Existe uma conexão lógica entre os ataques àquelas pessoas e a raiva que ele tinha da ex-mulher. Ele foi até lá achando que os filhos dela estavam na escola. Mas eles já tinham saído de lá há muitos anos. Acho que na cabeça dele, eles ainda não tinham crescido e ainda estavam na escola primária. Foi intervenção divina. Eu realmente precisava ter feito aquela ligação para poder estar no lugar certo e na hora certa, para evitar que aquilo tudo saísse do controle. A senhora Benzel só tem 1,57 m de altura e fala de uma maneira muito calma. Mas ela tem uma presença muito forte. E, às vezes, isso faz parecer que ela é muito maior. Eu queria saber como as crianças estavam. Se estavam machucadas, se a minha equipe estava bem. 3 funcionários e 5 crianças são hospitalizados. Devido aos atos de coragem de Narina, não houve nenhuma fatalidade. Eu fiquei muito feliz que a pessoa que sofreu mais ferimentos e os ferimentos mais graves fui eu, e não uma das crianças. Meus nervos foram muito danificados e eu demorei 2 anos para passar por todas as cirurgias. Eu consegui voltar para a escola e continuar sendo a diretora do lugar que eu mais gosto, que é a minha escola primária. Terry Genduza e Narina Benzel temeram por suas vidas. Os corpos das duas foram muito feridos, mas seus espíritos ficaram mais fortes. Elas lutaram pela própria vida e pela vida das pessoas que amavam. Elas ficaram frente a frente com o mal. E elas venceram.